Você quer se casar com meu pai? A pergunta saiu da boca de uma menina de 9 anos, usando um vestido remendado e um chapéu de palha que escorregava sobre seus olhos castanhos. Mas não foi a pergunta que fez Mariana Rodrigues levantar a cabeça daquele banco de madeira onde ela havia passado 3 dias e 3 noites. Foi o tom, aquele tom de quem estava fazendo um pedido de compras no armazém, simples assim, como se estivesse perguntando se ela queria comprar batatas ou feijão. Mariana olhou para a menina sem conseguir processar as palavras. Seu vestido azul, que um dia foi bonito, agora estava coberto de poeira da estação. Suas mãos tremiam, segurando uma carta que havia lido tantas vezes que o papel estava começando a se desfazer nas dobras. A carta de Armando Silva, o homem que prometeu casar com ela, o homem que não existia. 3 dias antes, Mariana havia descido daquele trem carregando uma mala com seu enxoval bordado à mão e um coração cheio de esperança. Ela tinha vendido as últimas peças que sobraram do incêndio que destruiu seu ateliê de costura no interior de São Paulo. Cada centavo foi investido naquela passagem de trem. Cada sonho foi depositado naquele encontro que nunca aconteceu. A estação de Santa Cruz da Serra era pequena, apenas uma plataforma de madeira com um telhado que mal protegia da chuva. Mas foi ali que Mariana descobriu a verdade mais dolorosa de sua vida. O chefe da estação, um homem de bigode grisalho chamado Seu Joaquim, foi quem contou. Armando Silva não existia. Não havia fazenda de café. Não havia casa esperando por uma esposa. Havia apenas um golpista que enviava cartas românticas para mulheres sozinhas e desesperadas. E Mariana estava desesperada. Após perder os pais ainda jovem, ela construiu um pequeno ateliê onde costurava vestidos para as senhoras da cidade. Mas o incêndio levou tudo. As máquinas de costura que eram de sua mãe, os tecidos que ela juntava aos poucos, os vestidos pela metade que seriam entregues naquela semana, tudo virou cinza em uma noite. Foi quando o anúncio no jornal apareceu como uma resposta às suas orações. Fazendeiro próspero procura esposa culta e prendada para compartilhar vida no interior. Mulher de bom caráter e habilidades domésticas. Mariana respondeu. E Armando Silva respondeu de volta. 3 meses de cartas, 3 meses de promessas, 3 meses de mentiras perfeitamente escritas. Agora ela estava ali, sentada naquele banco, sem dinheiro para voltar, sem lugar para ir, sendo observada com pena pelos moradores que passavam. Alguns traziam pão, outros traziam água. Todos traziam aquele olhar que dizia sem palavras, coitada, mais uma que caiu no golpe. Mariana mal tinha dormido em 3 dias. À noite ela se enrolava em seu chale e tentava ignorar o frio e o medo. Durante o dia, ela observava os trens chegando e partindo, cada um levando embora pessoas que tinham para onde ir. Ela não tinha para onde ir. Não tinha ninguém esperando por ela. Não tinha nada além daquela mala e aquela carta mentirosa. E então apareceu aquela menina, pequena, magra, com aquele chapéu ridiculamente grande e aqueles olhos que pareciam enxergar muito mais do que uma criança de 9 anos deveria enxergar. Você está aqui há 3 dias, disse a menina, não como pergunta, mas como fato. Meu pai disse que você está esperando por alguém que não vai chegar. Eu ouvi a história toda na venda do seu Manel. Todo mundo está falando sobre a moça que foi enganada pelo homem da carta. Mariana sentiu as lágrimas queimando, mas se recusou a deixá-las cair. Ela já havia chorado demais. Já havia se sentido humilhada demais. Eu sou Beatriz, continuou a menina, sentando-se no banco ao lado de Mariana, sem pedir licença. Beatriz Ferreira. Meu pai é o Valentim. Ele tem uma pensão na saída da cidade e ele precisa de uma esposa. Mariana finalmente encontrou sua voz. Menina, eu não sei que tipo de brincadeira é essa, mas... Não é brincadeira. Beatriz a interrompeu, sua voz séria demais para uma criança. Minha mãe morreu faz 1 ano e meio. Meu pai não sabe cozinhar direito.
Ele queima tudo. Os hóspedes estão indo embora porque a comida é ruim e a casa está sempre bagunçada. Ele fica triste o tempo todo e esquece de pentear meu cabelo antes da escola. Eu preciso de uma mãe, ele precisa de uma esposa e você precisa de um lugar para ficar. A lógica infantil era devastadora em sua simplicidade. Mariana não soube se deveria rir ou chorar. Criança, não é assim que as coisas funcionam. As pessoas não se casam só porque precisam de ajuda. Por que não? Beatriz inclinou a cabeça. Você não veio até aqui para casar com um homem que você nunca tinha visto? Qual a diferença? A diferença, Mariana queria dizer, era que ela havia sido enganada, que havia acreditado em promessas que eram mentiras. Mas olhando para aquela menina de olhos esperançosos e chapéu torto, ela não conseguiu encontrar as palavras. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa nossa família. Se inscreva para não perder histórias que mexem com o coração como essa que você está ouvindo. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Nós adoramos saber até onde essas histórias chegam. Sua presença aqui faz toda a diferença. Pelo menos venha jantar, Beatriz insistiu, pegando a mala de Mariana com uma força surpreendente para seu tamanho. Meu pai fez ensopado. Ou tentou fazer. Provavelmente está queimado, mas é comida quente. Melhor do que ficar aqui passando fome. Mariana olhou ao redor da estação vazia. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Mais uma noite naquele banco. Mais uma noite de frio e solidão. Mais uma noite se perguntando como sua vida havia chegado até ali. Ou ela poderia aceitar o convite de uma menina estranha e conhecer um homem que precisava de esposa. A escolha parecia absurda, mas não mais absurda do que viajar centenas de quilômetros para casar com um homem que existia apenas no papel. Mariana levantou do banco pela primeira vez em 3 dias. Suas pernas protestaram, dormentes e fracas. Beatriz já estava alguns passos à frente, arrastando a mala pesada pela estrada de terra que levava para fora da estação. Sua mala está pesada. O que tem aqui dentro? Perguntou a menina, lutando com o peso. Meu enxoval, respondeu Mariana, a palavra saindo amarga de sua boca. Lençóis que bordei, toalhas que fiz, tudo para uma casa que não existe. Beatriz parou e olhou para ela. Agora pode ser para uma casa que existe. Elas caminharam por cerca de 15 minutos. A cidade de Santa Cruz da Serra era pequena, talvez umas 50 casas ao redor da praça principal. A igreja branca dominava o centro, e ao redor dela havia a venda, a farmácia, a escola. Conforme se afastavam do centro, as casas ficavam mais esparsas até que surgiu uma construção maior, de 2 andares, com uma placa pendurada na varanda. Pensão Ferreira. A tinta da placa estava descascada. As cortinas nas janelas estavam tortas. O jardim da frente precisava de cuidados, mas a estrutura era sólida e havia luz acesa nas janelas, prometendo calor. Beatriz empurrou a porta sem bater. Pai, trouxe a moça da estação para jantar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então passos vieram de algum lugar dentro da casa e um homem apareceu secando as mãos em um pano de prato sujo. Valentim Ferreira era alto, tinha os ombros largos de quem estava acostumado ao trabalho físico e o rosto marcado por uma barba por fazer. Seus olhos eram da mesma cor castanha da filha, mas carregavam um cansaço que parecia ter se instalado permanentemente. Ele devia ter uns 38 anos, mas parecia mais velho. Ele olhou para Mariana, depois para Beatriz e voltou para Mariana. Confusão, constrangimento e algo que parecia um pedido de desculpas passaram por seu rosto em rápida sucessão. Beatriz. Sua voz era rouca, como se ele não a usasse muito. O que você fez? Convidei a senhora para jantar.
Beatriz respondeu com inocência exagerada. Você sempre diz que devemos ajudar o próximo. A senhora está na estação há 3 dias sem comer direito. Valentim passou a mão pelo cabelo escuro, fazendo-o ficar ainda mais bagunçado. Beatriz, você não pode sair por aí convidando estranhos para casa. Ela não é estranha, é a Mariana, e ela sabe costurar e cozinhar e tudo mais que a gente precisa aqui. O constrangimento no rosto de Valentim aumentou. Ele finalmente olhou diretamente para Mariana. Senhora, eu peço desculpas pela minha filha. Ela é insistente e tem ideias próprias sobre como resolver problemas. Não é problema, senhor Ferreira, Mariana ouviu-se dizendo. E, para ser sincera, ela tem razão sobre eu não ter comido direito. Se a oferta de jantar ainda vale, eu aceitaria com gratidão. Algo mudou no rosto de Valentim. Não foi exatamente um sorriso, mas a tensão diminuiu um pouco. O jantar está pronto. Ou o que eu chamo de pronto. Acho que está comestível. A cozinha era grande, claramente projetada para preparar comida para muitos hóspedes. Mas estava em desordem. Panelas empilhadas na pia. Panos de prato que precisavam ser lavados. Uma mesa grande no centro, onde Beatriz já estava colocando pratos. Valentim serviu o ensopado em tigelas fundas. Quando Mariana provou, precisou fazer um esforço para não fazer cara feia. Estava salgado demais e tinha um gosto de queimado. Mas estava quente e ela estava com tanta fome que teria comido qualquer coisa. Está ruim, não está? Valentim disse, não como pergunta. Eu sei que está. Tudo que eu faço fica ruim. Não está tão ruim assim, Mariana mentiu educadamente. Está sim, Beatriz interrompeu com a honestidade brutal das crianças. Está horrível, pai. Por isso, os hóspedes estão indo embora. Valentim baixou o garfo. Beatriz, é verdade. Senhor Alberto foi embora semana passada porque disse que a comida estava dando dor de barriga nele. E Dona Carmen reclamou que as toalhas não estão limpas direito. O silêncio que caiu sobre a mesa era carregado de vergonha e verdade. Mariana olhou ao redor da cozinha novamente, desta vez com olhos mais críticos. Não era só desorganização, era o caos de alguém que estava fazendo o possível, mas não conseguia dar conta. Quantos hóspedes você tem agora? Ela perguntou suavemente. 3, Valentim respondeu, sua voz baixa. Tinha 8 quando minha esposa estava viva. Ela cuidava de tudo. A comida, a limpeza, as contas. Eu só fazia os concertos, cuidava da carpintaria. Depois que ela se foi, eu tentei fazer as 2 coisas, mas... Ele não terminou a frase. Não precisava. A cozinha bagunçada e o ensopado queimado contavam o resto da história. Mariana tomou uma decisão que provavelmente era loucura, mas não mais louca do que tudo que já havia acontecido com ela nos últimos dias. E se eu ficar por alguns dias, temporariamente, ela acrescentou rapidamente, eu poderia ajudar com a cozinha e a limpeza, em troca de teto e comida. Valentim levantou os olhos para ela, surpresa clara em seu rosto. Senhora, eu não posso pedir isso. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Preciso de um lugar para ficar enquanto decido o que vou fazer da minha vida. Você precisa de ajuda com a pensão. Parece justo. Eu disse que ela era esperta. Beatriz praticamente pulou da cadeira de empolgação. Beatriz, vai lavar seu rosto e escovar os dentes, Valentim ordenou, mas havia menos severidade em sua voz agora. Depois que a menina saiu correndo, ele voltou sua atenção para Mariana. A senhora foi enganada por aquele homem das cartas, não foi? Mariana assentiu, sem confiar em sua voz. E não tem para onde ir? Não. Valentim ficou em silêncio por um longo momento. Tem um quarto vago no 2º andar. Pequeno, mas limpo. Era onde minha sogra ficava quando vinha visitar. Se a senhora quiser ficar alguns dias até resolver sua situação, seria bem-vindo à ajuda.
E assim, numa cozinha bagunçada, comendo ensopado queimado, Mariana Rodrigues encontrou seu primeiro vislumbre de esperança em 3 dias. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do pequeno quarto quando Mariana acordou. Por um momento, ela não sabia onde estava. Então a memória voltou. A pensão, Beatriz, Valentim, a oferta de ajuda em troca de teto. Ela se levantou e olhou pela janela. Lá embaixo, podia ver Valentim carregando tábuas de madeira, provavelmente para algum concerto. Beatriz estava no quintal alimentando as galinhas, seu chapéu torto como sempre. Mariana desceu e encontrou a cozinha exatamente como havia deixado na noite anterior, bagunçada. Ela arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Primeiro lavou toda a louça acumulada. Depois, organizou os armários, colocando cada coisa em seu lugar. Encontrou farinha, ovos, um pouco de leite azedo que ainda servia. Quando Valentim e Beatriz entraram para o café da manhã, encontraram a mesa posta com toalha limpa, pães quentinhos recém-saídos do forno, geleia de goiaba que Mariana havia encontrado no armário e café fresco. Beatriz arregalou os olhos. "Pai, tem comida de verdade." Valentim parou na porta, claramente sem saber o que dizer. Finalmente murmurou: "A senhora não precisava." "Precisava sim. Foi nosso acordo." Mariana serviu o café. "Teto e comida em troca de ajuda. Então estou ajudando." Eles se sentaram e comeram em silêncio. Mas era um silêncio diferente do jantar da noite anterior. Era confortável. Beatriz comeu 3 pães e ainda pediu mais. Valentim comeu devagar, como se estivesse saboreando cada pedaço, lembrando de algo que havia perdido. "Faz tempo que não como um pão assim," ele disse finalmente. "Minha esposa costumava fazer. Ela dizia que o segredo era não sovar demais a massa." "Minha mãe me ensinou a mesma coisa," Mariana respondeu suavemente. Após o café, Valentim foi trabalhar em seus concertos, enquanto Beatriz foi para a escola. Mariana ficou sozinha na pensão e começou a explorar. Havia 3 hóspedes, como Valentim dissera. Ela os conheceu rapidamente. Seu Bernardo, um caixeiro viajante que ficava alguns dias por mês. Dona Vitória, uma viúva que morava ali permanentemente. E Senhor Eugênio, um professor aposentado. Todos comentaram sobre o café da manhã. "Finalmente uma comida que não ameaça a minha vida," brincou seu Bernardo, mas havia verdade sob a piada. Mariana passou o dia limpando, cada quarto, cada canto, cada janela. Lavou cortinas que provavelmente não viam sabão há meses. Arejou colchões, trocou lençóis, varreu, passou pano, organizou. Quando Valentim voltou no fim da tarde, a casa estava transformada. Ele parou na porta de entrada e apenas olhou. As janelas brilhavam. As cortinas estavam alinhadas. O cheiro de limpeza e comida caseira preenchia o ar. "Eu não esperava," ele começou. "Eu sei, mas estava aqui, então fiz o que precisava ser feito." Mariana limpou as mãos no avental que havia encontrado. E descobri algo olhando suas contas. O rosto de Valentim fechou. As contas estavam na mesa do escritório. "Desculpe se fui intrometida, mas percebi que tem várias contas atrasadas e uma dívida com o banco." Valentim sentou pesadamente em uma cadeira. 800 mil réis. "Peguei emprestado para pagar o tratamento da Elisa. Os médicos disseram que ela podia melhorar se fizéssemos o tratamento caro. Então peguei o dinheiro, mas ela não melhorou." Sua voz quebrou no final. Mariana viu um homem carregando não só a dor da perda, mas também o peso da dívida que essa perda havia deixado. "O gerente do banco, seu Otávio Pimentel, ele vem toda semana cobrar." Valentim continuou. "Diz que se eu não pagar logo, ele vai tomar a pensão. E eu sei que ele quer. Já disse várias vezes que esse terreno vale muito, que aqui seria perfeito para uma loja grande." Mariana olhou ao redor da cozinha recém-limpa, pensando: e se fizermos a pensão crescer? Se voltarmos a ter 8 hóspedes, o dinheiro seria suficiente para pagar?
Não rápido o suficiente. Otávio quer o pagamento em 3 meses. Disse que não vai esperar mais. Então precisamos de algo além dos hóspedes. Mariana abriu o armário, olhando para os potes e panelas. Sabe fazer doces? Vender na praça? Elisa fazia. Vendia brode de fubá, cocada, pé de moleque. As pessoas adoravam. Mas eu não sei fazer essas coisas. Mas eu sei. A ideia estava tomando forma na cabeça de Mariana. Minha mãe vendia doces quando o dinheiro estava curto. Ela me ensinou todas as receitas. Se eu fizer os doces e vender na praça, podemos ganhar dinheiro extra. Valentim olhou para ela como se estivesse vendo um anjo. A senhora faria isso? Eu faria. Mas precisaria de açúcar, de formas, de alguns ingredientes. Eu posso pedir fiado na venda. O seu Manel me conhece há anos. Ele confiaria que vou pagar. Pela primeira vez desde que chegara naquela casa, Mariana viu algo parecido com esperança no rosto de Valentim. Naquela noite, depois do jantar, um ensopado de verdade desta vez, bem temperado e saboroso, Mariana começou a fazer contas. Se ela fizesse 50 doces por dia e vendesse a R$ 200 cada um, seriam R$ 10.000 por dia. R$ 300.000 por mês, se vendesse todos os dias. Em 3 meses, com o dinheiro dos hóspedes e mais economia, talvez conseguissem metade da dívida. Não era suficiente, mas era um começo. Beatriz entrou na cozinha de camisola, arrastando uma boneca de pano velha. Você vai ficar, não vai? Não é mais só por alguns dias? Mariana olhou para a menina. Para aqueles olhos esperançosos que já haviam visto perda demais para sua idade. Vou ficar. Ela ouviu-se dizendo. Pelo menos até ajudarmos seu pai com a dívida. Beatriz sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro daquela cozinha. 2 semanas se passaram como um sopro. Mariana acordava antes do sol nascer para fazer os doces. Broas de fubá, cocadas crocantes, pés de moleque que derretiam na boca. Às 7 da manhã, ela estava na praça com uma cesta coberta por um pano branco, vendendo para quem ia para o trabalho. Os doces eram tão bons que em 3 dias ela já tinha clientes regulares. Seu Manel da venda comprava 20 por dia para revender. Dona Joaquina, dona da escola, encomendava 30 toda sexta para dar às crianças. As senhoras que saíam da missa compravam para levar para casa. Enquanto isso, a pensão estava renascendo. Com comida boa e casa limpa, os hóspedes voltaram. Primeiro veio seu Carlos, que tinha ido embora 2 meses antes. Depois, Dona Amélia com suas 3 filhas. Logo, a pensão estava com 6 quartos ocupados dos 8 disponíveis. Valentim trabalhava na carpintaria durante o dia e ajudava com concertos à noite. Ele falava pouco, mas Mariana notou que ele começou a sorrir mais. Pequenos sorrisos, quase tímidos, mas eram sorrisos. Beatriz estava radiante. Ela ajudava a embalar os doces, ia com Mariana para a praça, contava o dinheiro. Já temos R$ 120.000 guardados, ela anunciou uma noite pulando de alegria. Mas ainda faltavam R$ 680.000. E seu Otávio vinha toda semana, seu rosto gordinho suando enquanto ele contava o prazo. Faltam 10 semanas, Valentim. Depois disso, a pensão é minha. Foi numa manhã de neblina que o carteiro trouxe uma carta para Mariana. O envelope era grosso, papel caro, com o timbre de um escritório de advocacia. Mariana abriu com mãos trêmulas. Leu uma vez. Depois outra. Depois sentou, porque suas pernas não a sustentavam mais. O que foi? Valentim perguntou, preocupação imediata em sua voz. É da minha tia Josefina. Quer dizer, era. Ela morreu. Mariana olhou para a carta como se não acreditasse no que estava lendo. Ela era irmã do meu pai. Brigaram antes de eu nascer por causa de uma herança da família. Nunca se falaram depois disso. Eu a conheci uma vez só, quando tinha 6 anos. Sinto muito, Valentim disse gentilmente. Ela deixou dinheiro para mim, R$ 500.000. O silêncio que caiu na cozinha era tão pesado que podia ser tocado.
500.000 réis, Valentim repetiu como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Mariana olhou para ele, para aquele homem que havia lhe dado abrigo quando ela não tinha nada, para aquela casa que estava começando a parecer um lar, para Beatriz, que estava na porta da cozinha com os olhos arregalados. Dá para pagar mais da metade da dívida, ela disse. Não. Valentim levantou, sacudindo a cabeça vigorosamente. Esse dinheiro é seu. É sua chance de recomeçar, de voltar para casa, abrir outro ateliê, ter uma vida de verdade. E se eu não quiser voltar? As palavras saíram antes que Mariana pudesse pensar. E se eu quiser ficar aqui? Valentim ficou muito quieto. Por que você ia querer ficar? Você podia ter qualquer coisa com esse dinheiro. Eu podia. Ou eu podia investir em algo que está dando certo. Mariana levantou, segurando a carta com firmeza. Quero ser sócia da pensão. Uso esse dinheiro para pagar a dívida e, em troca, metade da pensão passa a ser minha também. Mariana, é justo, é um bom investimento. A pensão está crescendo. Com a dívida paga, podemos crescer ainda mais. Reformar os quartos do terceiro andar que estão fechados. Atrair mais hóspedes. Valentim olhou para ela por um longo momento. Havia algo em seus olhos que Mariana não conseguia decifrar completamente. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Você tem certeza? Ele perguntou. Tenho. Então está aceito, mas tem que ser oficial. Vamos fazer um documento no cartório. Você vai ser sócia mesmo, com o nome no papel e tudo. Se essa história está te envolvendo até aqui, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de você ajudar financeiramente nosso trabalho. Com esse apoio, conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração, como essa que você está ouvindo. No dia seguinte, eles foram ao cartório. Seu Anselmo, o tabelião, preparou os documentos. Sociedade entre Valentim Ferreira e Mariana Rodrigues, em partes iguais da pensão Ferreira. Ele leu em voz alta antes de ambos assinarem. No banco, seu Otávio ficou visivelmente desapontado quando Valentim colocou os 500.000 sobre a mesa. Ainda falta 300.000, Otávio resmungou. E vão ser pagos, com o movimento que a pensão está tendo agora, em 2 meses no máximo. Otávio olhou para Mariana com algo que parecia suspeita. E quem é a senhora? Mariana Rodrigues, sócia da pensão. Sócia. Otávio repetiu a palavra com desprezo. Que conveniente. A moça que foi enganada na estação agora é sócia de uma pensão. As pessoas vão falar, sabiam? Que falem, Valentim disse, sua voz mais firme do que Mariana já havia ouvido. Temos documentos, temos testemunhas e temos caráter, algo que o senhor claramente não entende. Eles saíram do banco com Otávio, ainda resmungando ameaças veladas. Na pensão, Beatriz os esperava ansiosa. Quando soube que metade da dívida estava paga, ela abraçou Mariana com tanta força que quase a derrubou. Agora você não pode ir embora nunca, a menina disse. Você é dona da casa também. Aquela noite, depois que Beatriz foi dormir, Mariana e Valentim sentaram na varanda. Era uma noite quente, cheia de estrelas. Obrigado, Valentim disse baixinho, por acreditar nesse lugar, por acreditar em nós. Obrigado por me dar uma chance quando eu não tinha nada. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo os grilos cantarem. Elisa adoraria você, Valentim disse de repente. Ela sempre quis uma amiga, alguém com quem pudesse dividir o trabalho e as risadas. Acho que vocês duas teriam se dado bem. Era a primeira vez que ele falava de sua esposa sem aquela dor cortante na voz. E Mariana percebeu que estava chorando, mas eram lágrimas boas. Ela havia perdido tudo e, de alguma forma, naquele lugar, com aquelas pessoas, estava encontrando algo melhor do que tudo que havia perdido. A pensão prosperou como um jardim depois da chuva.
Em 6 semanas, todos os 8 quartos estavam ocupados. Mariana contratou Dona Rosa, uma viúva da cidade, para ajudar com a limpeza. Valentim reformou os quartos do 3º andar e conseguiu mais 3 hóspedes permanentes. O dinheiro entrava mais rápido agora. Eles pagaram mais 200 mil réis da dívida. Faltavam apenas 100 mil réis, e Mariana já tinha esse valor guardado na lata de mantimentos que servia como cofre. Foi numa tarde de domingo, depois da missa, que Mariana viu um rosto que fez seu sangue gelar. Ele estava na praça, bem vestido, com um terno novo e um chapéu caro, cabelo bem penteado, bigode aparado. Estava conversando com uma moça jovem, não mais que 20 anos, que segurava uma mala pequena e tinha aquele olhar de quem estava esperando um futuro melhor. Armando Silva, ou Alberto Cunha, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro. Mariana sentiu a raiva subir como bile. Aquele homem havia destruído sua vida, e agora estava ali, prestes a destruir a vida de outra mulher inocente. Ela marchou até eles. Fuja enquanto pode, Mariana disse para a moça. Esse homem é um mentiroso e um golpista. A moça olhou confusa. Desculpe, senhora, mas o senhor Alberto aqui é meu noivo. Viemos nos casar. Ele não é Alberto, não tem fazenda, não tem nada do que prometeu em suas cartas. Eu sei porque ele fez a mesma coisa comigo há 2 meses. O homem sorriu, mas foi um sorriso perigoso. Senhora, acho que está me confundindo com outra pessoa. Não estou. Você se chamava Armando Silva quando enviou cartas para mim. Quanto quer apostar que tem outro nome nas cartas dela? A moça começou a parecer menos segura. Senhor Alberto? Não dê ouvidos a ela, querida. É claramente uma mulher perturbada. Mas outros moradores começaram a se juntar. Seu Manel da venda, Dona Joaquina da escola, seu Joaquim da estação. É ele, sim, seu Joaquim disse. Reconheço a cara dele. Tem um cartaz dos Correios avisando sobre um golpista que anda enganando mulheres. Alberto Cunha é o nome verdadeiro. O homem ficou pálido. Tentou correr, mas alguns homens da cidade o seguraram. A moça jovem caiu sentada na calçada, chorando. Levaram Alberto para a delegacia. Mariana ficou com a moça, uma menina chamada Júlia, que tinha vendido tudo para vir encontrar seu noivo. Eu sou tão idiota, Júlia soluçava. Não é, eu também acreditei. Ele é bom no que faz. Mariana levou Júlia para a pensão. Deu-lhe um quarto e um prato de comida. Valentim não hesitou em oferecer abrigo. Mas a presença de Alberto na cidade espalhou fofocas como fogo em capim seco. Principalmente quando ele começou a gritar da cela que Mariana era sua noiva prometida e que ele tinha direitos sobre ela e qualquer propriedade que ela tivesse adquirido. Ele está dizendo por aí que você usou o dinheiro dele para comprar parte da pensão. Dona Rosa contou, preocupada. As pessoas estão falando. Valentim ficou furioso. Isso é mentira. Nós sabemos, mas as pessoas gostam de fofoca mais do que da verdade. Os hóspedes começaram a perguntar. Alguns olhavam para Mariana com desconfiança. Dona Vitória, que sempre fora amigável, agora mal falava com ela. Isso vai arruinar a pensão, Mariana disse uma noite angustiada. Tudo que construímos. Foi Beatriz quem teve a ideia. Simples, direta, como só uma criança podia pensar. Pai, você devia se casar com a Mariana. Aí ninguém podia dizer nada. Valentim engasgou com o café. Beatriz! É verdade. Se ela for sua esposa de verdade, como aquele homem ruim pode dizer que ela é noiva dele? O silêncio que caiu foi constrangedor. Mariana sentiu seu rosto esquentar. Valentim ficou vermelho até as orelhas. Não é assim que funciona, ele murmurou. Por que não? Beatriz insistiu. Você gosta dela, ela gosta de você. Eu vejo vocês sorrindo um para o outro quando acham que ninguém está olhando. Beatriz, vai para seu quarto, Valentim ordenou, mas sem força real.
Depois que a menina saiu, indignada, eles ficaram sozinhos na cozinha. O relógio na parede marcava as batidas, cada uma mais alta que a anterior. Ela não está completamente errada, Valentim disse finalmente, olhando para suas mãos. Sobre a fofoca, eu digo. Se você fosse minha esposa, ninguém poderia questionar sua posição aqui. Valentim, mas não seria justo com você casar por conveniência só para calar bocas. Mariana respirou fundo. E se não fosse só por conveniência? Ele levantou os olhos, surpresa clara em seu rosto. Beatriz está certa, Mariana continuou, as palavras saindo em uma corrente. Eu gosto de você, gosto de estar aqui, gosto da vida que estamos construindo. Não é o que eu imaginei quando subi naquele trem, é melhor. Valentim levantou lentamente, aproximando-se. Eu também gosto de você. Mais do que deveria, talvez. Me sinto culpado, às vezes, como se estivesse traindo a memória da Elisa. Elisa não iria querer que você ficasse sozinho para sempre. Não, ela não iria. Ele tocou o rosto de Mariana gentilmente. Ela dizia que o coração tem mais espaço do que a gente imagina, que amor não é um recurso limitado. Então, case comigo, Mariana disse, surpreendendo a si mesma com sua coragem. De verdade, não só para calar fofocas, mas porque nós dois merecemos uma segunda chance. Eu não tenho muito a oferecer. Você tem uma casa, uma filha maravilhosa, um coração bom e uma pensão que é nossa. O que mais eu poderia querer? Valentim sorriu então, um sorriso de verdade, largo e real. Nada muito romântico, é? Acho que já tive romance suficiente com cartas mentirosas. Prefiro algo real. Eles se casaram 3 dias depois, numa cerimônia simples na igreja. Beatriz foi a daminha e não conseguiu parar de sorrir. Os hóspedes da pensão foram testemunhas. Até Júlia, que estava ficando na pensão até decidir o que fazer, estava lá. Quando o padre Miguel perguntou se Valentim aceitava Mariana como esposa, sua resposta veio firme: aceito. E quando perguntou a Mariana, ela olhou nos olhos daquele homem que havia lhe dado abrigo quando ela não tinha nada, e disse com todo o seu coração: aceito. A festa foi pequena, mas alegre. Dona Rosa fez doces. Seu Manel trouxe vinho. Tocaram música na varanda da pensão. Mas enquanto todos celebravam, ninguém notou o olhar furioso de seu Otávio Pimentel, que observava da rua com Alberto Cunha ao seu lado, que havia sido solto da delegacia por falta de provas. Os dois homens trocaram palavras baixas e então se afastaram, deixando rastros de vingança por onde passavam. A noite de núpcias foi diferente de qualquer coisa que Mariana havia imaginado em suas fantasias juvenis. Não houve romance elaborado ou gestos grandiosos. Houve apenas Valentim, nervoso como um menino, dizendo: podemos ir devagar se você quiser. Não precisa ser hoje. Somos casados, Mariana respondeu suavemente. E eu quero. Eles se amaram com ternura. 2 corações machucados encontrando cura um no outro. Depois, deitados no escuro, Valentim segurou a mão dela e disse: obrigado por me fazer lembrar que ainda estou vivo. Mariana estava quase dormindo quando o cheiro de fumaça a despertou. Fogo! Ela gritou, sacudindo Valentim. Tem fogo na casa! Eles correram para fora do quarto e viram fumaça subindo da cozinha. As chamas já estavam lambendo as paredes, alimentadas por algo que cheirava a querosene. Beatriz! Valentim gritou, correndo para o quarto da filha. Os hóspedes! Mariana gritou de volta, batendo de porta em porta. Fogo! Saiam da casa! O caos se instalou. Pessoas em camisolas correndo pelas escadas, fumaça enchendo os corredores. Beatriz chorando nos braços do pai. Valentim gritando ordens, organizando as pessoas para formarem uma corrente com baldes de água. Mariana e Dona Rosa correram para a cozinha com panos molhados sobre o nariz e a boca. As chamas estavam se espalhando rápido, mas o fogo ainda não havia tomado toda a estrutura. Ali! Mariana apontou para um balde. Jogue água na base. Trabalharam como desesperadas. Outros vieram ajudar.
seu Manel, seu Joaquim, vizinhos acordados pelo barulho, baldes e mais baldes de água, até que, finalmente, as últimas chamas foram apagadas. A cozinha estava destruída, paredes enegrecidas, panelas derretidas. A mesa onde eles haviam jantado tantas vezes agora era carvão. Mas o resto da casa estava salvo. Foi proposital, seu Joaquim disse, pegando uma lata vazia do chão. Querosene, alguém ateou fogo de propósito. Valentim segurou Mariana contra si, ambos tremendo de susto e exaustão. Beatriz estava aos prantos, agarrada à perna do pai. Quem faria isso? Mariana perguntou, mas no fundo ela já sabia. A resposta veio na manhã seguinte. Seu Otávio apareceu na pensão com Alberto Cunha e 2 policiais. Valentim Ferreira. Otávio anunciou com satisfação mal disfarçada. Vim cobrar a dívida integral. Com os danos do incêndio, não acredito que você possa manter essa propriedade em condições de funcionamento. Portanto, exijo o pagamento imediato ou a transferência da escritura. Ainda temos 2 semanas de prazo, Valentim respondeu através dos dentes cerrados. Prazo cancelado devido a circunstâncias especiais. Otávio produziu documentos. Está tudo aqui, legal e carimbado. Circunstâncias que você mesmo criou. Mariana avançou. Foi você quem ateou o fogo. Cuidado com acusações sem prova, senhora. O sorriso de Otávio era veneno puro. Além disso, temos outro problema. O senhor Alberto aqui apresentou uma reclamação formal. Ele alega que essa propriedade foi comprada com fundos que eram destinados a ele, através de um contrato matrimonial com a senhora. Isso é absurdo! Valentim explodiu. Mariana nunca teve contrato nenhum com esse vigarista. Eu tenho as cartas, Alberto disse suavemente, produzindo um maço de papéis. Cartas onde ela prometia investir seus recursos em nossa vida conjugal. E documentos que mostram que ela recebeu uma herança logo após nossa separação. Uma herança que ela usou aqui, em vez de honrar seus compromissos comigo. Era mentira, tudo era mentira, mas as mentiras estavam bem construídas, com papéis que pareciam oficiais. Vocês têm 24 horas para apresentar documentação que prove a origem legítima dos fundos usados na compra da sociedade. Um dos policiais disse, sem parecer muito feliz com a situação. Caso contrário, a propriedade será confiscada até que a questão seja resolvida. Depois que eles foram embora, Mariana caiu em uma cadeira, sentindo todo o peso do desastre. Tudo o que haviam construído, tudo o que haviam conquistado, ameaçado por um homem ganancioso e um golpista vingativo. A herança era minha, ela disse, a voz quebrada. Tenho os documentos do advogado, mas como provar que não tinha nenhuma relação com Alberto? Beatriz entrou correndo da rua onde havia sido mandada brincar. Seu rosto estava vermelho de tanto correr e ela segurava algo contra o peito. A Bíblia da mamãe, ela ofegou. Lembrei que a mamãe guardava coisas importantes dentro da Bíblia dela, papéis e documentos que ela dizia que eram importantes. Ela abriu a Bíblia grande, antiga, com capa de couro gasto. De dentro caíram papéis amarelados pelo tempo. Valentim pegou-os com mãos trêmulas. É a escritura original da pensão, ele disse, mal acreditando. De quando Elisa comprou o terreno e construiu a casa, antes de me conhecer. E aqui, ele pegou outro papel. Recibos de todos os pagamentos que ela fez. Prova de que a pensão foi comprada com o dinheiro da herança dela, muito antes de eu aparecer. E isso ajuda? Mariana perguntou. Ajuda porque prova a cadeia de propriedade. Elisa comprou. Depois que casamos, passou a ser nosso. Depois que ela morreu, passou a ser meu. E eu tenho o contrato de sociedade com você, registrado em cartório, provando que sua parte foi comprada com recursos limpos. Mas Otávio vai argumentar que a dívida tem prioridade sobre tudo. Valentim sorriu pela primeira vez desde o incêndio. Não se pagarmos tudo agora. Temos os 100 mil réis guardados.
Eu tenho algumas ferramentas que posso vender por mais 20. E... Ele hesitou. E tenho o relógio de ouro que era do meu pai. Vale uns 30.000 réis. Não podemos vender o relógio do seu pai. Podemos e vamos. Ele entenderia. Semanas depois, Mariana descobriu que estava esperando um bebê. A notícia veio através de Dona Aparecida, a parteira da cidade, que viera ajudar quando Mariana passou mal durante a manhã pela 3ª vez seguida. Está grávida, minha filha. Uns 2 meses, eu diria. Mariana sentou devagar, as mãos indo automaticamente para a barriga. Um bebê. Ela e Valentim teriam um bebê. Beatriz seria a irmã mais velha. Mas a alegria foi interrompida quando perceberam que Otávio não havia desistido. Ele continuava aparecendo, sempre com alguma nova exigência, alguma nova ameaça, e agora tinha Alberto ao seu lado, os dois conspirando abertamente para tomar a pensão. A batalha legal começou numa manhã fria de junho. O juiz de direito da comarca, Dr. Carvalho, era um homem sério de uns 60 anos, conhecido por sua retidão, mas também por sua impaciência com casos mal fundamentados. Otávio Pimentel entrou no cartório como um pavão, trazendo Alberto Cunha e um advogado da capital. Eles apresentaram um documento alegando que a pensão havia sido comprada com fundos questionáveis e que Valentim não tinha direito legal sobre a propriedade. Vossa Excelência, o advogado começou com voz pomposa. Meu cliente, o estimado gerente Otávio Pimentel, tem uma dívida legítima contra o senhor Valentim Ferreira. Uma dívida que nunca foi paga integralmente. Foi paga, sim, Valentim protestou. Paguei tudo até o último centavo. Depois do prazo estipulado, Otávio retrucou. E com recursos de origem duvidosa, obtidos através desta mulher. Ele apontou para Mariana com desprezo. Uma mulher que estava comprometida matrimonialmente com o senhor Alberto Cunha, mas o abandonou para se infiltrar na propriedade do senhor Ferreira. O juiz olhou para Mariana. A senhora tem algo a dizer? Mariana levantou, sua barriga de 3 meses ainda discreta sob o vestido. Excelência, eu nunca tive nenhum compromisso com esse homem. Ele é um golpista que envia cartas mentirosas para mulheres sozinhas. Eu fui uma de suas vítimas, não sua noiva. Ela está mentindo. Alberto levantou-se dramaticamente. Tenho as cartas dela, prometendo amor eterno e compartilhamento de recursos. Cartas que eu nunca escrevi, Mariana disse firmemente. Ele tem as cartas que escreveu para mim, falsamente assinadas como Armando Silva. Mas não tem uma carta sequer escrita pela minha mão, prometendo coisa alguma. O advogado de Otávio sorriu. Conveniente que essas cartas tenham sido perdidas, mas temos testemunhas que viram a senhora com meu cliente. Viram quando eu o denunciei na praça. Mariana sentiu a raiva ferver. Quando o chamei de golpista na frente de todos e salvei outra moça de cair no mesmo golpe. Foi quando Beatriz, que estava sentada no fundo da sala, levantou a mão como se estivesse na escola. Senhor juiz, posso falar? Dr. Carvalho pareceu surpreso, mas acenou. Pode, menina. Eu trouxe a Mariana para casa. Ela estava na estação há 3 dias, porque aquele homem ruim ali. Ela apontou para Alberto. Enganou ela. Meu pai deu abrigo porque é uma pessoa boa. E a Mariana ajudou a gente porque também é uma pessoa boa. Ela usou o dinheiro dela, da herança da tia dela, para pagar a dívida do banco. Tem os papéis da tia morta, quer ver? A simplicidade crua da verdade, dita por uma criança, teve mais peso do que qualquer argumento legal. O juiz olhou para os papéis que Beatriz ofereceu, o testamento de Josefina, a carta do advogado, os recibos de transferência. Estes documentos parecem estar em ordem, ele disse lentamente. Mas, excelência, o advogado insistiu, ainda há a questão da propriedade original. Como o senhor Ferreira pode provar que tinha direito legal sobre a pensão antes de contrair a sociedade com esta mulher? Valentim colocou sobre a mesa a Bíblia de Elisa.
Esta Bíblia pertenceu à minha falecida esposa, Elisa Ferreira. Dentro dela estão os documentos originais da compra da pensão. Ele abriu cuidadosamente e retirou os papéis amarelados. Escritura de compra de terreno, datada de 1868, em nome de Elisa Cardoso, solteira. Recibos de construção da pensão. Certidão de casamento entre Elisa Cardoso e Valentim Ferreira, de 1869. E aqui, ele colocou o último papel com reverência. Certidão de óbito de Elisa Ferreira, de 1 ano e meio atrás. O juiz examinou cada documento cuidadosamente. Estes documentos estabelecem uma cadeia clara de propriedade. A senhora Elisa comprou a propriedade antes do casamento, o que significa que era patrimônio dela. Após o casamento, passou a ser patrimônio do casal. Com seu falecimento, passou integralmente para o viúvo. E o senhor Ferreira tem direito de fazer o que quiser com sua propriedade, incluindo estabelecer uma sociedade. Mas a dívida... Otávio começou, o desespero entrando em sua voz. Foi paga. Talvez não no prazo original, mas foi paga. E não encontro nenhuma lei que diga que um devedor não pode receber ajuda de terceiros para quitar suas obrigações. O juiz fechou os documentos. Quanto ao senhor Alberto Cunha, suas alegações são infundadas e não suportadas por evidência real. Na verdade, há múltiplas testemunhas de seu caráter duvidoso. Seu Joaquim, que estava na sala, levantou. Excelência, eu tenho o cartaz dos Correios. Alberto Cunha é procurado em 3 províncias por estelionato. O rosto de Alberto empalideceu. Então temos 2 problemas aqui, Dr. Carvalho disse, sua voz ganhando um tom de aço. Primeiro, o Sr. Pimentel, que parece ter usado sua posição no banco para pressionar indevidamente um devedor, tentando tomar propriedade que não lhe pertence. Segundo, o Sr. Cunha, que é um criminoso foragido. Ele bateu o martelo. Minha decisão é a seguinte. A propriedade da pensão Ferreira pertence legalmente a Valentim Ferreira e Mariana Ferreira, em sociedade registrada e legítima. Qualquer dívida prévia foi quitada. O senhor Otávio Pimentel está destituído de seu cargo no banco, efetivo e imediatamente, e responderá por abuso de autoridade. O senhor Alberto Cunha está preso para ser transferido às autoridades competentes. A sala explodiu em murmúrios. Otávio ficou de pé, boquiaberto. Alberto tentou correr, mas foi agarrado por seu Joaquim e outros homens. Isso não acabou, Otávio gritou enquanto era escoltado para fora. Vocês vão pagar por isso. Mas sua voz se perdeu nos corredores e ninguém deu atenção às ameaças vazias de um homem derrotado. Do lado de fora do cartório, Valentim abraçou Mariana enquanto Beatriz pulava de alegria ao redor deles. Acabou. Ele murmurou contra o cabelo dela. Finalmente acabou. Não. Uma voz disse atrás deles. Ainda não acabou. Eles se viraram para ver uma mulher elegante, na faixa dos 60 anos, descendo de uma carruagem. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque elegante, vestido de luto de boa qualidade, e os mesmos olhos castanhos que Beatriz tinha. Meu Deus, Valentim sussurrou. Dona Leonor. A mãe de Elisa havia chegado. Leonor Cardoso não era o que Mariana esperava. A mulher que havia abandonado a filha por ela ter se casado com um simples carpinteiro deveria ser fria, altiva, cruel. Mas a mulher que estava diante deles tinha olhos vermelhos de choro e mãos que tremiam enquanto segurava uma pequena bolsa de viagem. Valentim, ela disse, sua voz quebrando. Beatriz. Beatriz se escondeu atrás do pai. Ela tinha ouvido histórias sobre a avó que nunca quis conhecê-la, que havia dito coisas horríveis sobre seu pai, que havia feito sua mãe chorar. Dona Leonor, Valentim disse formalmente, o que atrasa aqui? Eu soube sobre o julgamento, sobre tudo que vocês passaram. Ela tirou um lenço da manga e enxugou os olhos. Li nos jornais e percebi que fiquei longe tempo demais por orgulho idiota demais.
Ela olhou para Beatriz e lágrimas frescas rolaram por seu rosto. Você é igualzinha à sua mãe. Igualzinha à minha Elisa quando tinha sua idade. A senhora fez minha mãe chorar, Beatriz disse, sua voz pequena, mas firme. Ela dizia que sentia falta da senhora, mas que a senhora não queria saber dela por causa do papai. Leonor fechou os olhos. A dor visível. Eu disse coisas terríveis. Fiz coisas terríveis. Pensei que sabia o que era melhor para minha filha, mas só conseguia afastá-la de mim. Ela abriu os olhos, olhando diretamente para Valentim. Você a amou, cuidou dela, deu a ela uma vida feliz. E eu desperdicei anos que poderia ter passado conhecendo minha filha, conhecendo minha neta, por causa de orgulho tolo. Por que está aqui agora? Valentim perguntou, não cruelmente, mas cansado. Porque estou velha e sozinha e percebi que desperdicei minha vida inteira sendo orgulhosa. Leonor abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Esta é a herança que Elisa deveria ter recebido quando seu pai morreu. Eu retive porque estava com raiva dela. 100.000 réis. Não é muito, mas é o que resta depois que vivi deles todos esses anos. Ela estendeu o envelope para Valentim. Use para terminar de consertar a pensão, para dar uma vida melhor a Beatriz. É o mínimo que posso fazer. Não queremos seu dinheiro, Valentim disse. Eu sei, mas aceitem mesmo assim, não como pagamento, porque nunca poderei pagar por todos os anos que perdi. Aceitem como um pedido de desculpas. E talvez... Sua voz falhou. Talvez me deixem conhecer minha neta antes que seja tarde demais. Beatriz olhou para o pai, depois para Mariana, que havia ficado quieta o tempo todo. Mariana acenou com a cabeça gentilmente. Você pode ficar para o jantar. Beatriz disse finalmente. Mas apenas se prometer não falar mal do meu pai e não falar mal da Mariana, que é minha mãe agora também. Mãe agora também? Leonor olhou para Mariana pela primeira vez de verdade. Mariana é minha esposa, Valentim explicou. E sócia da pensão, e... Ele colocou a mão protetora sobre a barriga dela. Mãe do bebê que está chegando. Leonor ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de todos, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Elisa ficaria feliz, ela disse suavemente. Ela sempre quis que você fosse feliz de novo depois dela. Dizia que o amor não é algo que acaba quando alguém morre, que ele continua, encontra novos lugares para crescer. O jantar naquela noite foi estranho, desconfortável no começo. Leonor sentou à mesa onde sua filha havia sentado tantas vezes. Comeu a comida que Mariana fez com as receitas que Elisa havia ensinado. Mas, devagar, muito devagar, a tensão foi se dissolvendo. Leonor contou histórias sobre Elisa criança. Beatriz riu ao ouvir sobre as travessuras da mãe. Valentim sorriu, lembrando. Ela era teimosa, Leonor disse. Quando decidia alguma coisa, nada a fazia mudar de ideia. Foi assim que soube que ela realmente amava você, Valentim. Porque nada que eu disse a fez mudar de ideia sobre se casar com você. Sinto muito que isso tenha causado tanto sofrimento, Valentim disse. Não sinta. Ela foi feliz. Eu vi isso nos olhos dela, mesmo quando estava com raiva. Ela foi muito feliz, e isso deveria ter sido suficiente para mim. Leonor ficou, não como hóspede pagante, mas como família. Ela tomou para si a tarefa de ensinar Beatriz a bordar, a tocar piano no velho piano que estava na sala da pensão. Contava histórias sobre a família, sobre raízes que Beatriz nunca tinha conhecido que tinha. Com os 100.000 réis de Leonor e o dinheiro que já tinham guardado, eles reformaram completamente a cozinha. Compraram um fogão novo, panelas novas. Fizeram a cozinha 2 vezes maior do que era antes. A pensão prosperou como nunca. Todos os 11 quartos sempre cheios. As pessoas vinham de longe para comer a comida de Mariana e ficar naquele lugar que tinha fama de ter um coração. Os meses passaram. A barriga de Mariana cresceu.
Beatriz colocava a mão sobre ela e sentia o bebê chutar, maravilhada com o milagre de uma vida nova crescendo. Vai ser menina, ela declarou com absoluta certeza. E vamos chamar ela de Elisa, como a mamãe. E se for menino? Valentim perguntou. Não vai ser, eu sei dessas coisas. E ela estava certa. Na véspera do Natal, sob uma nevada rara para a região, nasceu uma menina pequena e perfeita, com os olhos castanhos da família e um choro forte que anunciava sua chegada ao mundo. Leonor chorou ao segurar a neta que tinha o nome de sua filha. É como ter um pedaço dela de volta, ela sussurrou. A festa de Natal foi barulhenta e cheia de alegria. Todos os hóspedes estavam lá. Dona Rosa com sua família, seu Manel, seu Joaquim, Júlia, a moça que Mariana havia salvado do golpe e que agora estava noiva de um rapaz honesto da cidade. Beatriz comandou tudo, organizando presentes, certificando-se de que todos tinham comida suficiente. Ela segurava a irmã bebê com cuidado de expert, cantando baixinho. Naquela noite, depois que todos foram dormir e a casa ficou quieta, Mariana e Valentim sentaram na varanda com cobertores sobre os ombros, observando a neve cair suavemente. — Você se arrepende? Valentim perguntou. — De como tudo aconteceu, de ter vindo para cá? Mariana pensou sobre aquela mulher que tinha descido do trem com um coração cheio de sonhos românticos e expectativas de uma vida de conto de fadas. Pensou sobre os 3 dias de desespero naquele banco de estação. Pensou sobre uma menina de chapéu torto fazendo uma pergunta absurda. Não, ela disse finalmente, porque aquele trem errado me trouxe exatamente para onde eu precisava estar. Ela olhou para dentro da casa onde uma família que ela nunca poderia ter imaginado dormia segura e feliz. Uma filha que escolheu antes de ter, um marido que cresceu no coração devagar, como algo plantado com cuidado, uma sogra que era agora avó dedicada, uma bebê que era promessa de futuro. Sabe o que aprendi? Mariana continuou. Que às vezes Deus fecha uma porta para abrir uma janela, e essa janela é muito melhor do que aquela porta jamais poderia ter sido. Valentim beijou sua testa. A Elisa teria amado você. Teria amado ver como você fez esta casa voltar a ter vida. Eu sei, e espero que ela saiba que eu amo cuidar do que ela começou. Que eu honro sua memória toda vez que faço seu ensopado ou uso suas receitas ou olho para Beatriz e vejo os olhos dela. Eles ficaram ali, observando a neve cobrir o mundo com silêncio branco, transformando tudo em algo novo e limpo. Na manhã seguinte, haveria trabalho. Hóspedes para alimentar, uma bebê para cuidar, uma pensão para administrar. Mas naquela noite, havia apenas paz. A paz de quem finalmente chegou em casa depois de uma longa jornada. A paz de quem descobriu que família não é só sangue, mas escolha. A paz de quem aprendeu que segundas chances podem ser ainda melhores que primeiras oportunidades. E quando a primeira estrela apareceu no céu limpo, Mariana fez um desejo silencioso de gratidão por ter esperado 3 dias em um banco de estação. Porque foi lá, no fundo do poço, que uma menina de 9 anos lhe fez uma pergunta que mudou tudo. Você quer se casar com meu pai? E graças aos céus, ela havia dito sim. Se você acompanha esse canal sempre, assiste todos os nossos vídeos, e se essas histórias já fazem parte do seu dia, então considere virar membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, além de outros benefícios exclusivos. É nossa forma de agradecer quem caminha com a gente. E assim, chegamos ao fim de mais uma história que mexe com o coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. E me conta aqui nos comentários, o que mais te emocionou nessa história? Foi a coragem da Mariana, a inocência da Beatriz ou a transformação do Valentim? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você.
Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade tão especial. Até nosso próximo encontro.